Esse boiler da Comeco, baixa pressão, aço 304, ele é utilizado para águas tratadas da rede pública. Quando a gente fala de aquecimento de água, a gente tem que identificar duas situações importantes, né? O tipo de água e para cada tipo de água, então, direcionar o boiler com a chapa de aço correta. Rede pública é água tratada, então aço 304. Quando é rede interior, água de poço artesiano ou de vertente, daí se utiliza o aço 316, ele tem maior resistência a águas com algum tipo de impurezas, ok? Falando do boiler da Comeco em si, né? É um boiler de alta qualidade. A Comeco é fabricante de qualidade renomada a nível nacional, é a segunda maior fábrica de boilers para água quente do país, então qualidade e garantia certificados. Garantia de utilização de 20 anos de acordo com a orientação técnica, quando empregado de forma correta, ok? Como é um boiler produzido em linha de produção, a qualidade tende a ser superior daquelas instalações, aqueles boilers fabricados e soldados manualmente. Uma solda realizada com a atmosfera controlada, ela tem uma série de vantagens em relação à solda feita sem atmosfera controlada. Ou seja, na hora do cordão de solda, e principalmente no aço inox, a gente pode afirmar isso porque a gente conhece os processos de solda e podemos falar com propriedade. Esses pontos de solda com atmosfera não controlada, eles fazem um recozimento dessas duas chapas que se unem, e ali a gente vai ter pontos de certa fragilidade. Com o uso desse boiler futuramente, a água em contato com esse cordão de solda, ele ataca esse cordão de solda, danificando-o e fazendo com que esse boiler dure menos do que um boiler feito em linha de produção com atmosfera controlada, ok? Esse é um ponto bem importante, muito utilizado pela concorrência ali como argumento de venda. Minha chapa é de 2 milímetros, a chapa dele é de 1 milímetro. Então a quantidade de chapa, a espessura da chapa é um argumento que não tem sentido, uma vez que eles usam a chapa grossa porque não conseguem soldar a chapa fina, e a qualidade então fica inferior porque a ação do cordão de solda em atmosfera não controlada prejudica o cordão de solda, principalmente no aço inox, que é uma característica bem importante manter o padrão de qualidade da chapa no ponto de solda. O boiler da Comeco, então, a gente pode escolher vários formatos. Tem o formato com 4 entradas, que seria 2 na frente e 2 na parte de trás. A gente pode escolher também a fabricação com 5, 6 entradas, mas aí é um pedido especial, ok? Então, o que acontece no aquecimento solar? A água quente, ela fica sempre na parte superior, ela fica com densidade menor. E então, quando exposto ao sol pelo coletor, a água quente tende a ficar na parte mais elevada do boiler, e por isso a saída de consumo ela é feita na parte mais alta, beleza? E a saída para o coletor, então, na parte mais baixa, para facilitar essa circulação natural. A instalação do equipamento depende muito do local onde vai ser instalado, né? A gente tem a possibilidade de instalar um equipamento com circulação natural, onde a gente não vai precisar usar uma circulação forçada, porque a diferença da densidade da água, ela faz com que essa água circule no circuito, retornando ao boiler, porque à medida que ela esquenta, ela fica mais leve e a pesada tende a ocupar o espaço da leve, e aí funciona o processo chamado como termosifão, ok? Mas para isso a gente precisa saber o local da instalação, e todas as características têm que ser favoráveis. A gente não pode ter no circuito de retorno um trajeto reto ou um trajeto descendente. Sempre é ascendente e garantido que esse circuito de retorno não crie nenhum sifão, ok? Esse é um ponto de instalação bem importante para que o sistema funcione direitinho. Em alguns locais a gente não tem essa opção de instalação em termosifão. O que se faz? Então, nesse caso, o teu coletor estaria acima do boiler, e nesse circuito a gente vai precisar de um sistema de circulação forçada.
Para o sistema de aquecimento, a gente pode utilizar o coletor de tubo a vácuo, que seria esse caso aqui, um tubo de vidro, para colocar em cima do exposto ao sol e a parte conectada ali com o boiler. Então a água esquenta pela ação do sol e circula no boiler para armazenamento. E daqui então depois vai para o consumo da casa. O tamanho e o volume do boiler é dimensionado de acordo com a quantidade de pessoas que moram no ambiente. Normalmente se considera entre 100 e 150 litros por pessoa a dia. Uma outra situação bem importante, esse boiler vem com resistência elétrica acoplada. Você conecta na rede elétrica e ajusta a temperatura da sua casa de acordo com o que você deseja, normalmente entre 40 e 45 graus. Quando a temperatura da água baixa desse valor ajustado, a resistência elétrica aciona e complementa. Aqui na Serra, perto de Caxias do Sul, Farroupilha e região, a gente necessita de um sistema de apoio. E esse sistema de apoio pode ser elétrico. Por que isso? Porque no inverno a gente tem muita incidência de dias de chuva e ausência de sol. Nesses dias, então, a gente necessita de um sistema de apoio, que pode ser a resistência, pode ser uma serpentina, pode ser um sistema de aquecedor de passagem e assim por diante. Um outro ponto a ser considerado, que é bem importante agora com a chegada dos painéis fotovoltaicos, que a gente também tem a solução em nossa empresa, muitas pessoas instalam placas de energia solar e geram a própria energia elétrica e utilizam o sistema de boiler como reservatório de água quente para alimentar a casa. Ao invés de usar o chuveiro elétrico ou mesmo o aquecedor de passagem, a instalação do boiler elétrico, pelo uso da resistência, está sendo bastante buscada. Então, pessoal, nesse caso, a gente utiliza a energia produzida do sol e converte em temperatura pela resistência. Se você precisa de uma solução diferenciada, você pode também procurar nossos técnicos e nossos vendedores, nossa área comercial, que eles também estão à disposição para auxiliá-lo a esclarecer qualquer dúvida. Também, para aquele que já é do ramo, que faz instalação ou tem alguma ideia de ingressar nesse mercado, tem a disponibilidade de você fazer um curso de aperfeiçoamento que está disponível no nosso site www.confortec.com.br. Lá tem todas as informações que você precisa para fazer a inscrição e também o suporte necessário para você ingressar no mercado. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando tiver um novo conteúdo disponível.